Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Agora estaremos estudando o versículo de número 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós temos então aqui o apóstolo Paulo dando graças a Deus e orando ali pelos cristãos em Éfeso para que eles tenham o espírito de sabedoria e de revelação. Eles precisam entender tudo que eles recebem através de Cristo, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o conhecimento, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que agrada a Deus, as revelações de Deus a respeito do próprio ministério, o reino de Deus na terra, quem está na luz, quem está nas trevas, o que devemos fazer para andar na luz. Então toda a revelação do Espírito Santo, a promessa, o Espírito prometido, o poder que o Messias traria, a promessa que Moisés também recebeu, a revelação que Moisés recebeu e profetizou que viria um profeta maior do que ele, que vos ensinaria tudo. A própria mulher samaritana menciona isso de Jesus, falando: nós esperamos o Cristo. Quando ele vier, ele nos ensinará tudo. E Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Então é Jesus quem é o Messias prometido, que nos fará conhecer todas as riquezas da glória de Deus, do louvor a Deus, da adoração em espírito e em verdade, do entendimento do que nós devemos para com Deus, o princípio da criação. Deus é dono de tudo, Deus criou tudo para Ele, para o louvor da sua glória, e nós nos colocarmos na nossa posição de adoradores, como criaturas criadas por Deus para um propósito de também render glória a Deus, como são os anjos, como são os arcanjos, os querubins. Então nós temos o real conhecimento da nossa posição. É Cristo quem nos dá essa revelação. Isso vai nos trazer o que o versículo 18 está prometendo. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então nós não andaremos mais errantes, perdidos, como pecadores, desobedientes ao propósito da criação de Deus. Nós andaremos com correção. Estaremos novamente de volta à presença do Pai, andaremos com Deus, viveremos com Deus, para a sua glória, exatamente para o que fomos criados. Essa perfeição esperada, anunciada por Moisés, a perfeição de guardarmos a lei, de obedecermos a Deus, de sermos filhos de Deus, ela vem pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo habitando conosco, junto, dentro de nós, com o nosso Espírito vivendo em nós. Ele quem nos conduz em toda a verdade, na verdadeira adoração, naquilo que Deus, realmente o propósito para o qual Deus nos criou. Nós voltamos ao início, ao primeiro amor. Voltamos ali a andar em santificação, aos olhos do Pai, diante do Pai, com o Espírito Santo morando em nós. E quem nos outorgou, quem nos deu este dom, este selo, essa marca, foi Cristo. É Cristo quem nos dá o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou e nos conduz, nos guia em toda a verdade. Com isso nós temos iluminados os olhos do nosso entendimento, pelo poder do Espírito Santo, através de Cristo, do batismo com o Espírito Santo, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então é o chamado de Cristo, para o qual fomos nós vocacionados, ao qual Ele nos chama, para o qual serviço, para qual obra, para qual vida com Deus, como filho de Deus. Como Ele é filho de Deus, Ele passa a ser o primogênito, Ele deixa de ser o unigênito, e agora pela fé nós entramos na família de Deus. Então a fé vai nos levar a andar com Cristo, a obedecer a Cristo. Pela fé nós entramos pela porta estreita. A fé é o princípio, nós agradamos a Deus pela fé. A fé é só o começo. A fé é a porta que se abre para nós entrarmos realmente na presença de Deus. Agora vem toda a esperança da vocação. Então a fé vai realizar obras. Pela fé nós vamos transportar montanhas. Pela fé os enfermos serão curados.
pela fé, pela palavra da fé que recebemos o Espírito Santo. E é pela fé que são abertos os nossos olhos, são iluminados os olhos do nosso entendimento. É através da fé, começa pela fé. Mas depois da fé nós temos muita coisa. Temos que ter os nossos olhos do nosso entendimento abertos, iluminados. Nós vamos então conhecer a Deus, conhecer o propósito, a vocação, o chamado, essa esperança, tudo que devemos ser em Cristo. Mas não é uma obra humana, não é uma obra do espírito humano ou de doutrina de homens. É uma obra de poder e fé, do poder do Espírito Santo, que é o poder do alto que nós recebemos para recebermos este conhecimento. A fé nos leva à sabedoria, conhecer as coisas de Deus. O Espírito Santo nos revela as coisas de Deus do alto, de cima. Ele vem nos falando, nos guiando em toda a verdade, toda a palavra de Cristo. Nos faz entender o que nós temos preparados para nós na glória. A nenhum ser humano jamais foi revelado, mas o Espírito Santo nos revela agora, em nossos dias. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento. É o que está aqui no final do versículo 18. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então todas as riquezas da glória de Deus, que Deus tem reservado para nós, que Deus tem para nós agora, a partir de agora, da sua herança nos santos. Nós já começamos a receber primeira marca, o primeiro selo, o que começa a abrir essa porta e nos mostra que já estamos fazendo parte da herança de Cristo nos céus, de todas as riquezas. Nós já começamos a receber tudo que Jesus prometeu, que Ele recebe, Ele compartilha conosco. À medida que Ele foi recebendo nos céus, quando Ele entrou nos céus, Ele recebeu em primeiro lugar o Espírito Santo, Ele derramou sobre nós. Quando Ele vai recebendo a alegria e contemplando tudo que Deus tem para nós na glória, no céu, Ele revela para nós. Então isso nos traz a alegria, a esperança, a visão, a promessa, a riqueza da glória. Imagina a riqueza de Deus. Nem se compara às riquezas da terra, porque são passageiras, são efêmeras, são vaidade. Mas as riquezas do céu são eternas para nós. Nós temos um tesouro guardado no céu, uma herança da glória revelada pelo poder do Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós para revelar as riquezas da glória da sua herança nos santos, a herança que Cristo tem para nós. Fomos santificados por sua palavra, estamos sendo santificados, purificados e cheios do poder de Deus, batizados com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.